Olá, gente! A aula de hoje é sobre produtos notáveis. Bem, onde que eu vou utilizar produtos notáveis na matemática? Nós vamos utilizar para simplificar expressões algébricas, como também na resolução de diversos tipos de equações, inclusive equações do segundo grau. Então, observem aqui alguns exemplos de produtos notáveis. X mais y ao quadrado, x menos y ao quadrado, x mais y vezes x menos y. Matematicamente falando, eu posso dizer que essa expressão é definida como o quadrado da soma de dois termos. Nesse segundo exemplo, eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. E nesse terceiro exemplo, nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Observe que nesse terceiro exemplo, você tem o seguinte: o primeiro termo é x, o segundo termo é y. No segundo, eu tenho o primeiro termo é x e o segundo é y. Então, os primeiros termos são iguais, os segundos termos são iguais, só muda o sinal. Vamos entender melhor, né, o que é um produto notável. Então, eu posso dizer, nesse primeiro exemplo, né, eu tenho aqui o quadrado da soma de dois termos. Nós podemos dizer que o produto notável é um binômio elevado ao quadrado. Então, observem, né, binômio, são dois monômios, né, ligados por um sinal. Pode ser um sinal de mais ou de menos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse binômio x mais y ao quadrado. Vocês já sabem que eu posso resolver através da distributiva. Então, se eu tenho x mais y ao quadrado, então isso é o mesmo que ter x mais y, que multiplica x mais y. Aplicando a propriedade distributiva, nós temos o seguinte: esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, x, y, né? Mais y vezes x é o mesmo que ter x vezes y. Então, colocando na ordem, então, x vezes y é o que? xy, mais y vezes y, y ao quadrado. Continuando, aqui eu tenho x ao quadrado. Então, xy mais xy, eu tenho o quê? 2xy mais y ao quadrado. Então, aqui eu tenho o resultado desse binômio. Bem, eu achei o resultado utilizando a propriedade distributiva. Só que eu posso resolver de uma forma bem prática, utilizando a regra do produto notável. Então, qual seria a regra? A regra é o seguinte: para essa regra, você vai utilizar para o quadrado da soma de dois termos. Então, é só fazer o seguinte: você pode ir direto utilizando essa regra. Qual seria a regra? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, vejamos. Aqui eu tenho o meu primeiro termo e aqui eu tenho o segundo termo. Então, quando eu faço o quadrado do primeiro, eu vou pegar o meu primeiro termo, que é x, e vou elevar ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo. Então, meu primeiro termo é x e meu segundo termo é y. Mais o segundo termo ao quadrado, ou seja, y ao quadrado. Então, para vocês entenderem melhor, vamos ver um outro exemplo. Eu tenho aqui 3x mais 2y ao quadrado. Então, aqui eu tenho meu primeiro termo e aqui eu tenho o segundo termo.
utilizando a regra básica para resolver produto notável. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro, então, vou pegar aqui, ó, o primeiro termo e elevar ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, meu primeiro termo é 3x e o segundo termo é 2y. Mais o quadrado do segundo termo. Então, vou pegar meu segundo termo, que é 2y, e vou elevar ao quadrado. Então, repetindo. Qual é a regra básica? O quadrado do primeiro, então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, olha só como é bem simples. Resolvendo aqui, aplicando a propriedade da potência, nós temos o seguinte, 3x ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado, 9 vezes x ao quadrado. Lembrando que aqui o expoente do x é 1, é como se fosse 1 vezes 2, 2. Mas, vou multiplicar o 2 pelos coeficientes, né, do x e do y. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. X vezes y, xy. Mais 2 ao quadrado, né, da propriedade nós temos 2 ao quadrado, 4y ao quadrado. Então, nós temos aqui a resposta. Então, é bem prático. Você pode diretamente, né, você vai utilizar a regra básica do produto notável e você acha a resposta com mais rapidez, sem passar por todo esse processo da distributiva. Observe esse terceiro exemplo. Eu tenho esse binômio a ao cubo mais 5b elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui meu primeiro termo e aqui eu tenho meu segundo termo. Então, utilizando a regra. Quadrado do primeiro, então, vou pegar aqui, ó. Meu primeiro termo é a ao cubo e elevar ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, meu primeiro termo é a ao cubo e o segundo termo é 5b. Mais o quadrado do segundo. Então, vou pegar meu segundo termo, 5b, e elevar ao quadrado. Resolvendo. Aqui eu tenho potência, a propriedade potência de potência. Então, é só multiplicar. Então, 3 vezes 2, 6. Mais, vou multiplicar aqui os números, 2 vezes 5, 10. A ao cubo, b. Né? Se eu tenho 2 vezes a ao cubo vezes 5b, então, eu faço 2 vezes 5, 10, a ao cubo b. Mais, aqui eu tenho 5 ao quadrado, 25b ao quadrado. Então, eu tenho aqui a minha resposta, né, de forma bem mais rápida, sem passar por todo esse processo da propriedade distributiva. Então, aqui, resumindo, para esse primeiro exemplo, nós temos o seguinte, se eu tenho o quadrado da soma de 2 termos, eu vou utilizar essa regra. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, espero que vocês entendam e vamos ver os próximos exemplos.